Ok, vamos começar já. Desta vez, o nosso tema tem a ver com os rádios comerciais. São os rádios TMR. Quando falamos rádios comerciais, de que estamos a falar? Estamos a falar dos modelos mais acessíveis, ou seja, dos modelos de entrada, daqueles modelos que correspondem às demandas cotidianas, ou a maioria das demandas que existem no mercado. Porque alguns modelos muito avançados podem ter o seu mercado, mas são poucos. E não podemos receber esse tipo de pedido todos os dias ou todas as semanas, mas são esses ratos acessíveis que conseguem dar lucro continuamente e sucessivamente. E, como eu dizia no nosso grupo, esta sessão não só vamos aportar dos ratos próprios, não só vamos aportar, deixa-me permitir uns, ok? Não só vamos aportar os modelos próprios, e não só uma solução que provavelmente vocês não conhecem muito bem, é uma interligação entre DMR e POC. O mais importante hoje eu vou trazer um guia rápido para a promoção, porque muitos dos nossos novos dealers, novos parceiros, eles podem conhecer um bocadinho, ou até certo ponto, os produtos, mas será que os vossos clientes finais só precisam de saber alguns indicadores, alguns parâmetros ou umas características não são suficientes? E eu também quero ajudar que vocês podem identificar algumas demandas potenciais ou possíveis e ao mesmo tempo também conseguem saber de onde vieram umas demandas nesses modelos acessíveis. Ok, vamos começar já. Na primeira sessão, na primeira parte, vamos falar um bocadinho sobre os rádios analógicos e os rádios digitais. Eu vou falar e depois, se alguém tivesse algumas dúvidas, algumas questões, temos uma sessão específica para levantarem as vossas questões, está bem? Então, podem salientar o vosso microfone. Muito obrigado. Sobre os rádios analógicos, muitos de vocês conhecem, analógico é uma tecnologia muito que existe há muitos anos, há décadas, até na Segunda Mundial, Guerra Mundial, eles usam os rádios HF. Na verdade, HF também é um tipo de analógico. E até hoje, quando precisamos de falar entre a Terra e a Lua, também ainda estamos a utilizar. Alguém está a ativar o microfone? Por favor, desativa. Obrigado. Até hoje, a comunicação entre a Terra e a Lua ainda está a utilizar analógico. Então, nunca podemos dizer analógico já passou. Não é nenhuma coisa passada ou velha, não. Ainda estamos a utilizar. E hoje em dia, não só em Angola, mas também noutras regiões, muitos usuários utilizam os rádios analógicos. São mais acessíveis, são muito econômicos e o seu desempenho é muito estável. E os utilizadores só vão pagar um bocadinho, um pouco de investimento, que já pode ter os produtos mais robustos, mais econômicos e mais estáveis. Temos aqui, que podem ver, deste lado esquerdo para a parte direito, esse é um mini, é um rádio que só tem uma dimensão de polegada. Só, por favor, desativa o microfone, por favor. É um rádio que LF, neste caso, a sigla significa License Free. A gente não precisa de solicitar as frequências licenciadas ao INACOM. Não é preciso. Compramos, abrimos as caixas, utilizamos. É muito simples. Mas, ao mesmo tempo, também a sua desvantagem é que a sua potência de transmissão é muito boa, é muito baixa, só tem 1000 watts.
meio watt em cenário real, ao nosso dia a dia, só pode ter uma comunicação menos de 1 quilômetro, menos de 1 quilômetro. E daqui para na próxima parte, eu vou falar o seu cenário de utilização mais típico e para quem devemos promover esses modelos. E a seguir, a P32X é um rádio analógico, já existe no mercado há muitos anos. Ao mesmo tempo, também tem o seu um modelo um pouco mais avançado, a P515, tem uma potência mais que a P32, já pode chegar a 5 watts na faixa de VHF, enquanto a P32 só tem 3 watts. E para cima ainda temos um DC508. O DC508 é um modelo que posso dizer é um modelo mais vastamente conhecido em todo o mundo, em todos os mercados que a Hydra tem globalmente. E já existe no mercado há mais de uma década. As críticas que os nossos clientes finais, os nossos parceiros mundialmente, as críticas que eles deixaram é um império entre todos os rádios analógicos, entre todas as marcas, todos os fabricantes, que têm um desempenho mais estável e mais robustecido, tem uma sensação, enquanto pegar na mão, mais boa. Desculpa, melhor. É uma sensação melhor de pegar na mão. E especialmente para quem usa essas rádios no ambiente que não muito elegante, não muito ligado, né? Então eles precisam este tipo de rádio, DC508, tem uma potência na faixa da VHF 5 watts ou HF 4 watts. A seguir, já entramos no mundo digital. No mundo digital também está a apresentar só os rádios, só temos aqui modelos, os rádios no nível de entrada. Tem muitos modelos avançados, profissionais, mas não faz parte do tema de hoje. Vocês vão participar em muitos projetos importantes para alguns clientes que têm mais exigências dos rádios, mas não são essas. BD e BP são as duas séries semelhantes, porque temos duas séries semelhantes. Antigamente tínhamos um, um, uma percepção que algumas, algumas peças, algumas peças de CBD podia sofrer uma descontinuação. Então a gente desenvolveu BP 515 e BP 565, o par um pouco mais baixo. E depois percebemos que o BT foi tão reconhecido para todos os clientes e todos os parceiros e a Inteira deu um jeito para recuperar a sua fabricação. Então, hoje, as duas séries existem, ou, digamos, coexistem. Coexistem. Vocês podem escolher BD ou BT. Isso vai depender de algumas funcionalidades que eles têm. Por exemplo, BP não só tem a mesma potência com BD 505 e 555, mas também tem primeiro IP67. Ontem à noite eu recebi um e-mail, tinha um cliente que estava a pedir uns rádios IP65 e nesse caso BT505 já não se satisfaz. Nesse caso vamos virar para BP515. Isso é a primeira diferença. BP515 e 565, a gente tem escolha. Podemos escolher duas versões, mais básica ou mais alta. A seguir também suporta tipo C. A porta tipo C, conector tipo C. Não só podemos utilizar esta porta para fazer carregamento, mas também podemos utilizar este tipo C para fazer programação. Isso já facilita muito. E com a versão BT, com a versão Bluetooth, a gente também pode fazer programação via Android, os smartphones Android. Estamos a disponibilizar um aplicativo que chama-se HyTools, HYTools,
H-I-T-O-O-L. Hightool. Com este aplicativo, vocês podem fazer reclamação para os rádios que suportem Bluetooth. A seguir, temos os rádios base. Rádios base podem ser instalados nas viaturas, ou também podem ser montados nas mesas, digamos, no secretário ou na sala de controle. Qual é a maior necessidade que escolhemos os rádios base em vez dos rádios portáteis? Em primeiro lugar, tem a ver com a forma de instalação. A seguir, tem a ver com a potência. Os rádios base normalmente têm uma potência até 45 watts ou 50 watts. Isso tem a ver com o modelo. Por exemplo, MD 615 ou 625 só tem a diferença entre o visor, a dimensão do visor e se o visor é colorido. Essa parte rádio base até suporta 50 watts. Estou a dizer potência de transmissão. O que isso nos traz? Isso nos traz que já podemos utilizar os rádios base no modo de simplex, numa zona, digamos, aberta e não tem impactação dos prédios, das paredes, com esse tipo de potência, 50 watts menos. Isso já pode transmitir até muito longe. Se tivéssemos uma fazenda para cobrir, ok, com um rádio base, com alguns rádios portáteis, já podemos cobrir mais de 5 km sem nenhuma dificuldade. E, em alguns casos, podem chegar a 7 ou 8 km. Isso é uma ideia, está a dizer. Com essa potência de transmissão, podemos atingir até alguns sítios que tínhamos de utilizar repetidores. Mas não é. Ok, a seguir, rádio digital, na escala média. Temos aqui a KP5, com visor, sem visor. Isso foi o primeiro tema que eu trouxe para vocês, os nossos webinars. Só. Já. Neste caso, qual é a maior diferença entre a KP5 e os rádios mais, digamos, mais acessíveis? Eu não sei se alguém ainda tem impressão nisso. Ah, já não vou fazer esse tipo de teste. A maior diferença, para responder, é a funcionalidade do GPS. GPS é um, é um macro. É um macro que divide os dois mundos. Assim que suporta GPS, já temos uma plataforma disponível para utilizar, para aproveitar, chama-se Smart Dispatch Plus. Smart Dispatch Plus não precisa de nenhum servidor. Podemos instalar no nosso computador PC e com essa plataforma podemos ver, podemos iniciar todos os tipos de chamadas via dispatch do PC para os rádios, todos os rádios, todos os grupos, todos os individuais e podemos ver a localização atual e histórica. Podemos fazer reprodução dos traços históricos, ativar, desativar os rádios e muitos mais. Até podemos fazer gravação de todas as chamadas entre os rádios, entre diferentes pessoas. E com essa plataforma, o que vai nos trazer são muitos clientes. São esses clientes que vão comprar cada vez mais KB5, porque só este modelo suporta GPS. E com essa funcionalidade, eles podem continuar a aproveitar dispatch. A seguir, os rádios base, HM655 e 685, a maior diferença, ou digamos quase a única diferença, porque outras diferenças não têm muito a ver conosco, é o visor. É o visor. Mas, se vocês já sabem que o seu cliente no futuro tem uma possibilidade de evoluir do sistema convencional para o sistema chunking, por favor, de preferência, promovem desculpa, HM685, porque este modelo suporta chunking. Ok. Isso tem a ver com uma hipótese de evoluir deste DMR convencional
ou seja, dos repetidores para o PlayStation. Prontos. Voltamos a esta questão que a gente sempre fala, modos de trabalho. Eu não sei se os participantes da nossa formação técnica se ainda têm em impressão nisso. DMR. DMR tem três níveis. Tier 1, tier 2, Tier 3. E DML, em Angola falamos simplex, é o Tier 1. Quer dizer, os rádios falam ponto a ponto. Não tem nenhum repetidor, não tem nenhuma rede implementada. O rádio vai emitir um sinal via onda eletromagnética para outro terminal. E assim, só permite uma chamada ao mesmo tempo. Só permite uma chamada. Enquanto eu falo com André. Então, outras pessoas já não podem interromper a nossa chamada, a nossa conversação. Assim que terminamos, está bem. O canal está disponível, o único canal está disponível, outras pessoas podem falar. E isso é a forma mais simples e mais económica. A seguir temos Tier 2, é o repetidor convencional. Colocamos os repetidores, instalamos as antenas e feeders e outras coisas. E nesse caso, o que o repetidor faz? Era receber um sinal e emite esse sinal. Recebe, emite. Já podemos ter uma cobertura até, digamos, 10 km e numa zona vasta e aberta podemos ter cobertura, uma cobertura ainda mais. Pode fazer isso. Fazer um levantamento ou estudo por cada caso. E são esses dois modos de trabalho que encontramos mais no mercado comercial. Nem todas as empresas, nem todos os clientes procuram um tema responsivo, porque, como é que posso dizer, dezenas de mil de dólares não é um investimento fácil. E nem todas as empresas têm muitas chamadas, têm muitos tráfegos de chamadas. Escolher uma solução boa, mas cara, não vale a pena para a maioria das empresas. Então, mesmo são baratos, mesmo são acessíveis, mas dão lucros, porque sempre há essa necessidade. Sempre há. Não importa como a tecnologia evolui, não importa como a tecnologia avança, analógicos e os rádios digitais sempre existem no mercado. Isso não tem a ver com 6G, 7G, 8G. São totalmente diferentes. Prontos. Vamos entrar nos ratos próprios em cada modelo. O primeiro modelo que eu queria falar é PC508. É o modelo, como eu dizia, mais reconhecido mundialmente nesta década. E suporta VI, suporta UHF, tem uma qualidade de voz nítida. Eu falei um VI, não sei se conseguiu ouvir. Vocês ouviram a voz? Oi, boa. Eu não sei se a voz estava tugada. Deste, deste, deste vídeo podemos perceber esta TC508 tem uma voz muito nítida, até chegou a 33 floors. Você pode fazer
um teste, pedindo ao Sisi, perguntar a Sisi, porque a Sisi agora já tem estoque disponível, podem fazer teste para vocês próprios, também podem fazer teste depois de testarem com os vossos clientes. E vocês ou os vossos clientes finais vão ficar impressionados com o seu desempenho e relacionado com o seu preço. Né? Prontos. Tem uma autonomia de 14 horas. Pessoal, falando nisso, eu queria reiterar mais uma questão sobre os três maiores fatores enquanto falamos de comunicação crítica aos Mandar um negócios. pequeno Jorge. Por favor, desativa o microfone, obrigado. Quando falamos da comunicação crítica dos negócios, dos rádios, etc., os maiores três fatores dos rádios próprios, quais são? Primeiro, a padaria, ou seja, a autonomia. Pode aguardar quantas horas? Isso é a primeira questão que os clientes podem recomendar. A seguir, a cobertura. Este rádio pode atingir quantos quilômetros? Um, dois, três. Isso também importa muito. E a, e a terceiro fator, e o terceiro fator é sempre a sua hipótese, ou seja, a vida útil. Os ratos podem utilizar quantos anos? Pode ter uma descontinuação ou não. E esse TC508 não temos nenhum plano de descontinuar nos próximos anos. Então, podem promover descansadamente, não tem nenhum problema. E no modo de leito, no simplex, pode atingir mais ou menos 2 ou 3 quilômetros. Isso tem a ver com muitos fatores. Se tivesse um prédio muito alto, se tem muitos paletes, vocês podem fazer teste pedindo assim. Ok, chegamos aqui em BT 505 e BT 515. São os ratos mais acessíveis quando falamos dos ratos digitais. Como eu dizia, a maior diferença é que BT 515 tem mais funcionalidades, Bluetooth e uma classificação de IP67 para satisfazer alguns clientes, porque eles podem ter umas condições extremas de utilizar os rádios. Por exemplo, o utilizador vai ter de apanhar a chuva, fica num ambiente cheio de poeiras, etc. Então, seria muito adequado para promover PP515. Tem uma operação muito simples, portátil, leve e fino e robusto. Não só suporta o modo digital, embora seja um rádio digital, mas também suporta o modo analógico. E é compatível com o repetidor, pode ter dois canais, ou digamos, duas chamadas simultâneas. E tem muitos mais, por exemplo, anúncio de voz. Quer dizer, quando queríamos saber o estado dos rádios próprios, em que grupo está, em que zona está, e algumas informações dos terminais. Podemos ativar o atalho lateral para fazer anúncio de voz. Chegamos aqui, HP5. HP5 é um modelo que é um modelo que eu falei mais nos últimos meses. Eu acredito que é um modelo que vale muito mais. Por quê? Porque eu recebi algumas informações noutros lados. Mesmo tem uma designação HP5, mas tem um desempenho de voz quase semelhante, quase igual com HP6. Pessoal, tem uma grande diferença nos preços dos dois modelos, mas a voz e a estabilidade deste desempenho
são quase iguais, são quase iguais. E também tem uma funcionalidade que nunca tinha neste preço, neste nível, é o cancelamento de ruído baseado na IA. Ok, nos modelos acessíveis também tem uma potência de alto-falante muito alta, pode chegar a 3 watts e pode chegar, por exemplo, 90 e tal dB, ok, mas o cancelamento de ruído baseado na IA é totalmente diferente. Até pode aprender a utilizarem. Então, para alguns, para alguns ambientes barulhentos, isso é uma funcionalidade muito prática. GPS integrado, ali outra vez, a GPS é um macro para dividir os mundos, porque Smart Dispatch Plus é uma plataforma que estamos a, reparar, por favor, que estamos a oferecer gratuitamente. Assim que vocês compram mais 20 unidades deste modelo, oferecemos, estamos a oferecer. Então, vocês não precisam de pagar nenhum custo adicionalmente, só vão precisar preparar um computador, mas não pode ser um computador muito velho. Tem que ser, por exemplo, nos últimos 3 anos, será mais ou menos aí, de 10 anos, 2 anos ou 4 anos, mas não muito velho, já pode suportar esta plataforma e já podem aproveitar muitas funcionalidades. Por exemplo, eu falei várias vezes, gravação de chamadas, injeção de chamadas, informações de posicionamento atual e histórico, reprodução desses traços, muito mais. E no futuro, se o cliente já tem um plano de atualizar e expandir a capacidade da sua rede, desde convencional, estou a dizer os repetidores, para trunking. Então, isso também é uma boa escolha, porque isso suporta XPT, que vocês podem ver aqui. Deixa-me. uh, Vocês podem ver aqui, XPT. XPT é um pseudo-trunking, é um trunking falso, entre aspas, que tem a capacidade de trunking, mas tem um preço muito acessível. Só que, reparam, só que XPT é um sistema fechado e só suporta os terminais Tritera. Não é como DMR chunking, não é como Data chunking, eh, que passam testes interoperacionais mundialmente, mas a XPT é fechado, só suporta os ratos Tritera, mas tem um preço mais baixo e acessível. É uma escolha, é uma escolha, digamos, económica. Então, isso já é uma escolha, prontos, vale a pena, né? Se os clientes não têm nenhuma caixa com essa marca, ok. Suporta criptografia básica, tem uma borda tipo C e também suporta a funcionalidade roaming. Roaming é assim, roaming também nos nossos telemóveis tem essa funcionalidade. Eu não, acho que não preciso falar muito. Principalmente estou a dizer, aqui está a dizer de um repetidor de uma zona para outra zona. Os rádios vão converter automaticamente de um par de frequências para outro par de frequências. Todo este processo vai ser feito automaticamente. Isso significa roaming nos rádios. Ok? Dados via PT, que podemos fazer a proclamação e algumas mudanças das informações dos rádios, por exemplo, o nome do rádio, o nome do canal, do grupo, do utilizador, muitos mais. IP67. 67, para quem não sabe o que significa IP67, eu falo mais uma vez. 6, o primeiro dígito, significa os rádios resistem totalmente, completamente, plenamente às poeiras. As poeiras não vão entrar no circuito ou nos rádios próprios internamente e não
nunca vai influenciar ou danificar os rádios. E o segundo isto significa os rádios resistem à água pode ser imergido na água maior de 1 metro, de 1 metro de profundidade. Então pode apanhar chuva, mesmo que tenha caído na água, também não tem nenhum problema. Isso é o seu significado. Porque falando IP67, muitas pessoas não sabem o que significa, mas sabendo a sua capacidade, o que ele pode fazer com essa classificação, tá bom, já sei. Os Alguém, ratos alguém, base, alguém uma propina. sim. Você lhe paga a conta, você não vê o que você está pagando a conta. Você está pagando. Uh, Mas, sim, o senhor da Chancenite está a fazer por conta? Não percebi? Ok. Continuando. Continuando, os ratos base. Pessoal, com visor, sim. Todos os modelos, ambos os modelos têm visor, mas o MT-625 é um visor colorido e tem mais informações que pode constar na tela, não só o canal, não só o grupo, mas também mais informações das chamadas, dos ratos base e da conversação. Também temos estoque no lado da Sisi e eu sugiro que vocês podem comunicar mais para fazer testes. Esses testes são muito importantes. Nenhum cliente comprou uma boa quantidade sem teste. Então, fazer teste, deixar-vos que lhes perceber o que isso representa, o que esses números, essas descrições, palavras, ícones e os preços representam. Depois de perceberem, eles sabem, ok, realmente ajudará o meu negócio, a minha atividade, e provavelmente em certo dia, em certo minuto, salvará a minha vida, as nossas vidas. Então, teste é muito importante, pessoal. Faça teste, façam teste. Ok, continuando, suporta despacho, mas como essa parte de modelos não suporta GPS, não suporta GPS, então estamos a apenas suportar a voz, despacho da voz. E Bluetooth só a MTS 625 suporta. Para mais pessoas entrou. Ok. E para a MT 625, o modelo que suporta Bluetooth, no lado direito, canto interior, que vocês podem ver, tem acessórios Bluetooth para utilizar. Enquanto conduzimos, não é tão conveniente utilizarmos microfone, embora seja conveniente, mas temos formas mais convenientes. É o PTT anel e Bluetooth de ouvido, que podemos fazer operação com uma ação mais simples, uma ação mais ligeira, ok? Para quem precisa, liberando as mãos, contribuindo para uma condução mais segura. Mas, se não for preciso, então eu acredito que o microfone de mão já é suficiente. Já é suficiente. Vamos fazer um resumo, contando a página que é o push no início. Quando olhamos para trás, analógicos, temos totalmente 4 modelos. Rádio digital, 4 modelos, mais 2 modelos de base. Na escala média, temos 2 modelos que suportam GPS e 2 modelos de rádio base também suportam GPS. E um dos disso também tem um espaço aberto para fazer evolução no futuro destes repetidores para a estação espaço. Ok? Mas como é que podemos distinguir as
diferenças e como é que vou saber em que situação, em que indústria, em que cenário, em que papéis ou para que papéis eu devo promover que modelo. Vocês percebem? Isso é uma cadeia: indústria, cenário, papel e modelo. Porque mesmo no mesmo, apesar de que no mesmo cenário, quando os papéis são diferentes, também precisamos utilizar diferentes modelos. O chefe, os membros da equipa, né? Eu trago este aqui rápido para a promoção. Algumas alguma introdução provavelmente não faria parte da minha gravação, porque todos os verdes eu gravei e publiquei no YouTube, né? Sobre este aqui, provavelmente não vou postar tudo. É assim, o que vocês podem ver aqui nesta tabela é uma versão que posso dizer conciso. É um conciso. E é uma versão que eu cortei várias coisas. Eu tenho uma versão mais detalhada, mas eu preciso de falar com os meus colegas especialistas, preciso de pedir mais opiniões com pessoas experientes para, para melhorar e aprimorar esta tabela. E no futuro, depois de elaborar todo o trabalho, eu vou fazer alguns desenhos desta coisa, eu vou imprimir e eu vou distribuir este livro sendo como uma ferramenta, sendo como se fosse um dicionário que vocês vão colocar nas vossas mesas, nos vossos escritórios, utilizam como dicionário, até que que setor, que cenário, para quem devo recomendar que modelo, ok? E porquê? Porque muitas vezes o cliente não sabe exatamente o que precisa. Mas se vocês reconhecerem o tipo de cenário ou a função, como eu sempre dizia desde a primeira sessão do webinar, eu espero que vocês possam ser os especialistas no mercado de Angola. Quem conhece melhor são vocês. Ok? Vamos começar já desta primeira linha: construção civil. Obras pequenas, obras curtas, que têm período curto, normalmente não há sinal GSM. Normalmente esse tipo de cenário fica longe da cidade, fica longe de Viana, Izango, até ali temos pouco procura mais. Construção civil já não. Não há GSM. E elas não querem investir muito. O que elas precisam? Precisam de algo que funcione bem e resiste. A solução aqui é recomendado, primeiro, DC1508. DC1508. Em obras maiores, com várias equipas, aí já compensa utilizar BTS 505 e repetidor. E se houver necessidade de mobilidade total e se houver GSM, também vale a pena utilizar Petringa, mas pensando que o motor principal, o setor, não tem GSM, então as nossas recomendações são DC508 no modo simplex, modo direito, e recomendado, segundo recomendado é BT505 e repetidor. Podem ver no lado direito o valor para o utilizador final. É uma comunicação muito fiável. Não dependemos de ninguém, não dependemos de Unitel, não dependemos de Africell, porque ali já não tem GSM. Os modelos mais acessíveis, por isso temos custo muito controlado, equipamento robustos, muito robustos. A seguir, para o setor de segurança privada, né? Este, sem dúvida, é o setor com maior procura real. Não só em Angola, mas também na África do Sul, na Zâmbia, Zimbábue, Moçambique, nesses países na África Austral. A primeira recomendação é DC508, que é uma comunicação direita, é modo simplex.
é muito ideal para empresas pequenas ou locais, com distâncias, digamos, curtas. E se calhar não tem cobertura GSM, isso já não importa, porque se a zona não for muito grande, não for muito vasta, já podemos utilizar o modo Simplex. Esse 15.8 pode atingir provavelmente 2 ou 3 quilômetros. E isso, como é que posso dizer, é o primeiro passo. Pode não ser muito satisfeito, mas é o primeiro passo. E para quem não precisa de uma grande escala. Mas quando a equipa precisa de comunicar em diferentes zonas ou nas cidades, o POC é a escolha certa, é a correta. Quer P30, quer PNC 360S, né, são de tecnologia POC. Comunicação por voz via rede móvel. Eles já podem ter muitas mais funcionalidades. E, embora, embora dependente da rede pública, mas se a gente sabe, se a gente confirma de que a cobertura de GSM seja boa, então POC é sempre a melhor escolha. Por quê? Porque POC não tem um investimento grande a ser feito. Não precisamos de pensar aonde vamos instalar repetidor, as antenas, nunca vamos nunca vamos pensar em comprar repetidor, até quando eu posso recolher esse investimento, como é que eu vou pedir ao chefe, uma infraestrutura a ser feita, isso é muito longo de nós. Só que compramos, podemos utilizar de uma forma muito flexível. Quando usamos, ok, pagamos serviço. Quando deixamos de utilizar nos próximos uns meses, então falamos. Os ratos sempre utilizam. Só varia entre os serviços, né? Então, Rock é perfeito para equipas móveis. Ah, desculpa, Rui, mas podia parar a tua projeção? Ok, ok, desculpa, deixa-me projetar outra vez. Ok. Eu estava a dizer, a POC é sempre perfeita para equipas móveis ou serviços em locais dispersos. E, em terceiro lugar, plataforma de rondas de patrulha. É uma ferramenta que muda o jogo, que na última vez, na última sessão, o Sr. Paulo Vanck, da Sisi, nos introduziu quais são as suas maiores características e vantagens. Acho que vocês também assistiram. Agora pensam, qual é o maior desafio de uma empresa de segurança? Porque quem está a comprar essas coisas, esses meios de comunicação, são as empresas de segurança. Não é só comunicar, é controlar o serviço, mostrar resultados ao seu cliente e ganhar mais contratos. E ganhar mais contratos. É por isso eles utilizam essa plataforma de rondas, pode-lhes oferecer pode-lhes oferecer localização e controle de patrulha, né? A seguir, registro automático de passagens das patrulhas feitas e, a seguir, relatórios para entregar ao seu cliente, né? Ao cliente que contratou a empresa de segurança e por ter uma garantia de que o vigilante está mesmo a fazer o percurso, está mesmo a fazer o seu trabalho. E a seguir quais são os resultados com todas as funcionalidades e coisas que eles não podiam fazer. Os resultados as empresas mostram profissionalismo.
eu sinto como uma empresa, isso é a minha competitividade e é uma mostra do meu profissionalismo. Eu posso ganhar confiança e fechar mais contratos. Eu posso garantir que os meus os meus homens, não vai chatear os clientes para, para perder o contrato que eu tenho agora. Então, resumidamente, o setor de segurança privada tem muitas demandas, pode ser uma demanda dos rádios tecnológicos, digitais, rádio POC, mas só a voz, e voz mais patrulha. Quase todos os tipos que eles podem ter, só vai depender das circunstâncias, dos casos, né? Ah, pronto, a seguir, o setor de retalho, estou a dizer nas lojas, supermercados, ou algumas, em geral lojas, né? Os colaboradores, eles querem algo mais leve, fácil de utilizar e com certa vez com bom aspecto, porque eu sei alguns restaurantes utilizam os nossos ratos série S, ah, mas ainda tem uma lacuna para muitos restaurantes. Nesse caso, S1 Mini, claro, e S1 são ideais, são perfeitamente ideais, porque um dos cenários típicos, ou enquanto os engenheiros conceberam a série S, foi restaurante, foi lojas, essas coisas no setor de retalho. Então, fácil de utilizar, discreto, que pode ter uma melhor eficiência entre a comunicação das equipas, das pessoas que são mais importantes. Eles não vão precisar de solicitar frequências, não. Isso para elas são complicados. Eles compram, abriram as caixas, ligaram as máquinas, utilizam. Simples. A seguir, no setor hotelaria, turismo, né? Odeias com vários andares ou estruturas complexas, a cobertura de leite não vai chegar. Provavelmente não vai chegar. Prontos, podem chegar, né? Como eu dizia, os testes são importantes. Mas vamos a supor que não seja suficiente. Vamos utilizar POC, P30 ou PNC 360S. Porque nos hotéis, nos resorts, normalmente tem a cobertura GSM. Não tem nenhum problema. Se os clientes não gostam de depender da GSM, então também temos a escola de BT505 e repetidor. BT505, como eu dizia, um modelo mais acessível nos rádios digitais. Com esta combinação, as equipas já podem ficar ligadas sem falhas de comunicação. E se tivesse dois sítios para comunicar entre dois sítios, o repetidor também suporta via IP. Temos utilizar a sua funcionalidade IP-Link. Ok? Não vou falar mais neste store, é bem simples. Nesta tabela são simples, né? As descrições são simples, mas eu tenho uma versão mais detalhada. Eu vou continuar a trabalhar nisso. Eu vou distribuir para vocês depois, no formato imprimido. A seguir, logística e transporte. Esta parte, estou a falar de uns armazéns pequenos ou com porta-viaturas para entregar alguns bens, para entregar algumas encomendas. Eu estou aqui a recomendar apenas a tecnologia POC. Em alguns cenários, nos armazéns, DC518 pode satisfazer, mas a POC é sempre a melhor escolha. Não só podemos garantir uma comunicação nacional, não, não importa onde, não importa onde ir, está tudo bem. Estamos sempre ligados. E para recomendo dois.
temos acrescentar mais rato base MNC 580. E para alguns cenários também podem pensar utilizar a plataforma Patrulha para registrar algumas encomendas já foram entregues. Isso é uma ferramenta, temos muitos cenários, há muitas possibilidades de aproveitar. E a última linha, os serviços sociais. Estou aqui a falar de umas empresas de limpeza, ou umas equipas de limpeza, de manutenção, ou mesmo equipas internas que querem uma solução o mais simples e melhor. Leves, funciona bem e algo semelhante. Aqui recomendamos série S1 Mini e TC508. Ambos os modelos são analógicos, são baratos, são acessíveis, económicos e funcionam muito bem. Eles não precisam de aprender como é que como é que devo utilizar. Uh, isso vai ser muito simples. Pronto, até aqui já terminou esta segunda parte, a segunda parte sobre um guia rápido pela promoção. Como vocês vão utilizar esta tabela? O objetivo não é só saber o que vamos recomendar, é também saber reconhecer um cenário onde há uma oportunidade de venda, né? Mesmo que, mesmo que o cliente ainda não tenha pedido nada. Isso já sabemos as fontes. E quando virem um destes stories ou um perfis de utilizador, perguntem, será que eles têm este tipo de desafio? Se sim, vocês já sabem o que vão propor. Ou até podem ser proativos, né? E abordar diretamente com os vossos contactos nesses stories, nesses cenários ou para esses papéis, baseando em alguns stories principais. Prontos, vamos a seguir. Alguns de vocês podem perceber que eu não mencionei a KP5 e também não mencionei MD6, os ratos base. Eu fiz um desenho separadamente para esses dois modelos. A KP5, quando utilizar, quando promover, quando recomendar a KP5, é só um critério. É só um critério. Quando o cliente precisa de ligação por GPS. E o que representa esta demanda? Representa que os clientes podem ter umas chamadas à parte do PC, como eu dizia, localização atual, gravação de chamadas. Resumidamente, principalmente para fazer uma gestão melhor para os utilizadores remotamente. Por exemplo, noutras linhas que eu não mostrei na tabela, na indústria de mineração. Ambientes duros, barulhentos, com riscos. Precisam de rádios resistentes e vão precisar dos áudios potentes. A sua funcionalidade de cancelamento de ruído baseado da IA já pode ajudar, né? Então, esse GPS também vai ajudar. A funcionalidade vai ajudar porque os tiradores, ou os chefes das equipas já sabem onde é que estão os seus trabalhadores. E, por exemplo, outras funcionalidades mantêm, enquanto os ratos inclinam até algum ângulo, significa provavelmente os trabalhadores, ou seja, os utilizadores tenham caído. Já podemos mandar alguém ir lá para verificar se está tudo bem, se correu tudo bem, se estamos tudo seguro. Se não fosse assim, já podemos, provavelmente, estamos a salvar a vida. Então, para quem precisa de GPS, para quem precisa de uma gestão remotamente, ok, recomendamos a KPS5, com visor sem visor. A seguir, quando vamos recomendar MT615,
Bem, simples. Quando o cliente precisa mudar um carro à mesa ou no secretário, eles já podem falar ou podem utilizar uma grande potência de transmissão, de recepção com microfone de mão, com instalação dos rádios na viatura. Podem fazer chamadas fixas, né, em secretária, ou no posto de comando, ou na sala de comando. E também, outra forma de utilizar é para, por exemplo, eu falei, as fazendas. As fazendas ali não tem prédios, também provavelmente ter árvores, mas não tem muito. Numas zonas amplas, vastas, modo simplex já é muito perfeito para aproveitar. Prontos, a terceira parte é uma solução que, que nunca falamos muito. Falamos da Dispatch. Dispatch também conseguem fazer uma interligação entre diferentes tecnologias, por exemplo, entre DMR DEDLA, entre DMR POC, mas é pouco complexo comparando com este Gateway Box. Com esta caixa BN100, já podem ter uma conectividade garantida. Por quê? E como é que isso funciona? Basicamente, nesta caixa tem, tem lugares para dois rádios passe, um para a banda estreita, e outro para a banda larga. Por exemplo, eu pus aqui base HM785. Vai ser colocado na parte frontal e tem um painel exposto, que podemos fazer a nossa operação com esse painel. E outro rádio base MNC 360 ou 580, não importa, vai ficar em traseiro. E os dois rádios vão ser ligados de uma forma back-to-back, ou seja, os rádios vão ser ligados com um cabo back-to-back dentro desta caixa. E também temos um conjunto de adaptor, fontes de alimentação, para alimentar a luz de todas as partes desta caixa. A entrada da alimentação externa vai, vai necessitar desta 100 até 240 voltagem. Bem simples. Nesta visão, podemos ver o seu painel e a entrada do microfone de mão. E na sua parte traseira, esta parte vocês podem ver dois conectores de antena RTE para que funciona, voltando a esta página. Vocês podem ver o rádio base para a rádio POC, para a tecnologia POC. Tem duas antenas RTE. É para estas duas entradas. Uma é, aqui tem um erro, deve ser principal. Este para a antena principal, este para a diversidade. Para que funcione a diversidade, para ter um desempenho melhor e mais estável, para elevar a sensibilidade, ter uma qualidade de voz melhor e para diminuir ou excluir alguns, como é por dizer, algumas interferências. Essas duas entradas para ET e esta parte com sigla ANT é para a antena de DMR. Para a antena de DMR. Aqui. Eu pus dois modelos da rádio base, HM685 e HM785. Ambos os modelos suportam esta caixa, ok? Ambos os suportam. Aqui temos a alimentação, interruptor, ligação à terra, muito simples. E
Entretanto, nesta página, na primeira sessão, eu mencionei um bocadinho sobre este cadeia, características, vantagens e benefícios. É uma cadeia de pensamento. Como é que podemos como é que podemos conhecer um produto ou uma solução e como é que podemos aprender alguma coisa nisso e falar com outras pessoas. Em primeiro lugar, a sua função principal é permitir ligação entre TMR e POC. É a sua função principal, digamos, a única função. Porque BNC, Gateway Box, é meramente uma caixa. É meramente uma caixa. Vamos, vamos pôr dois rádios base nisso e mais um cabo de back-to-back para fazer ligação com os dois rádios. Então, a função é só para fazer ligação. Por que estamos a fazer ligação? Porque alguns clientes tinham POC, agora vai ter DMR, ou tinha DMR, agora vai acrescentar os rádios POC, mas os dois mundos precisam de falar mutuamente. Nesse caso, vamos promover este para resolver o seu problema. Os seus benefícios vão ser uma excelente relação entre qualidade e preço. E daqui para frente não haverá mais barreiras na combinação entre TMR e POC. Como é que isso funciona? Eu fiz aqui um desenho, eu aprimorei um pouco sobre esta a topologia, que vocês podem ver. No lado esquerdo temos rádio base DMR, este modelo é HM6895. No lado direito temos base POC, ok? Cada rádio base tem dois grupos. Grupo recíproco para falar com dois mundos, duas tecnologias. E o seu grupo próprio, grupo DMR, ok? Modulado também, grupo POC. Para fazer essa interligação, os dois rádios base têm que estar mesmo no grupo recíproco. A seguir, os rádios que também ficam nos grupos recíprocos já podem intercomunicar. Este rádio DMR HB785, qualquer rádio DMR, né, já pode fazer uma chamada nesta via para um rádio POC, que também fica no grupo recíproco. Mas, ao mesmo tempo, o lado DMR pode ter outros rádios que ficam nos seus grupos DMR, meramente DMR. Então, nesse caso, os dois grupos não se falam, porque são dois grupos, né? Dois grupos não se falam. Essas rádios que ficam no grupo DMR falam-se. E os rádios que ficam no mesmo grupo recíprocos falam-se. Ok, eu não sei, isso é intuitivo. Algumas perguntas até aqui sobre esta topologia e sobre o seu mecanismo. Todas as perguntas sejam bem-vindas. Ok, vamos a seguir. Eu falei muito neste webinar, não só os produtos próprios, mas também umas recomendações e algum para que os nossos parceiros possam saber como vender mais. Eu sei, isso não é fácil, isso pode ser um desafio para quem acabou de entrar nesta indústria, na comunicação crítica. Os rádios, essas rádios, repetidores, antenas, Space Station, nunca foram fáceis. E também nunca vão ser fáceis. A gente tem que aprender, continuar a aprender mais características dos produtos, uh, mais vantagens e benefícios. Vamos pensar pelos nossos clientes e, o mais importante, eu acredito que a minha ferramenta, a minha invenção, definitivamente vai ajudar muito nas vossas vendas.
Eu vou continuar a aprimorar e também se vocês, se todos os participantes deste webinar têm algumas sugestões, podem me enviar via WhatsApp ou e-mail, tanto faz. Uh, Todas as recomendações, sugestões são bem-vindas. Bem como as questões. Sem o vosso apoio, ainda nunca vai chegar onde está. Uh, eu queria também, eu queria que eu possa ajudar cada vez mais. Então, ficamos por aqui. Eu vou estar aqui por mais 5 minutos para algumas perguntas. Só estou ao dispor a qualquer pergunta. E para quem não tem mais perguntas, provisoriamente são livres de sair de reunião. Muito obrigado pela vossa assistência. Obrigado por ter vindo. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Obrigado mais uma vez. Vamos ficar por aqui e até a próxima sessão. Até a próxima sessão. Até já, pessoal. Até já, até já. Tenha um bom dia, tenha um bom dia. Ou boa tarde. Obrigado, Paulo.